Ele vai te dar. É só você nele acreditar, e tua vida vai melhorar, e tudo em ti transformará. Boa noite para todos. Cumprimente a pessoa do seu lado, diga para ela boa noite, diga para o seu irmão boa noite, seja bem-vindo, a paz, graça e paz, que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, glória a Deus. Podemos assentar, em nome de Jesus, sejam bem-vindos à casa de Deus, e eu quero falar, irmãos, trazer um recado de Deus para você, que quando o Senhor Deus, Ele lhe fala algo, quando Ele lhe dá uma missão, meu irmão, pode ter certeza que aquilo que Ele falou que é para você fazer, ou o que Ele disse, irmãos, que vai fazer, ou que aonde Ele apontou para você, dizendo é lá que você vai chegar, pode ter certeza, é lá que você vai conseguir chegar, tá bom? Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus, capítulo de número 14. Evangelho de Mateus, capítulo de número 14. Mateus capítulo 14, versículo 22. Quem encontrou, diga amém. Vamos fazer a leitura. Diz o texto: e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, outro lado, enquanto despedia a multidão. Irmãos, Jesus acabara de fazer um milagre, que foi a multiplicação de pães e peixes. Quase mais de 5.000 pessoas comeram, fora mulheres e crianças. E aí Jesus, com pouco, Ele multiplica e milhares comem. E acontece aquele milagre, todos estão maravilhados. E Jesus, irmãos, Ele precisa atravessar o mar da Galileia. E aí Ele diz para os seus discípulos: olha, nós precisamos ir para o outro lado, para uma outra parte. E olha, vocês entrem no barco. Eu estou dando uma ordem para vocês, estou falando que vocês entrem no barco, porque vocês precisam chegar na outra banda, do outro lado. Quem deu a ordem aos discípulos aqui, irmãos, foi Cristo. Ele acabara de fazer o milagre, a multidão estava ali ao lado dele, querendo oração, conversando com Cristo, e ele está despedindo a multidão, e aí ele fala para os discípulos: olha, vocês vão indo na frente. Vão indo, pode ir indo, me deixe para trás que eu vou resolver aqui, vou atender todos que precisam de atendimento, vou ouvir todos, vão. Jesus dá uma ordem, preste bem atenção nisso aqui, irmãos, 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante. Cristo queria que eles atravessassem o mar da Galileia, num barco. Ele deu uma ordem. E preste atenção. Quando Deus fala algo conosco, quando Deus lhe dá uma ordem, quando Ele diz algo que vai fazer, que vai acontecer, irmãos, não é para temer, não é para assustar, não é para apavorar. Jesus disse: entre no barco, atravessem o mar, cheguem na outra banda, cheguem do outro lado. Vocês vão atravessar o mar extenso, o mar da Galileia é enorme, irmãos. E eles precisavam fazer essa trajetória. Quem deu a ordem? Quem deu a ordem? Jesus. O mesmo Jesus que fez isso aqui, irmãos. Volta um pouquinho para trás e leia Mateus capítulo 10 comigo. 10. Mateus 10. Você vai entender já já. Você vai ligar as coisas aqui. Mateus capítulo 10, versículo 1. E chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem toda enfermidade de todo o mal. Jesus reunira, irmãos, 12 homens que tornaram-se os 12 discípulos. E Jesus deu para eles algo chamado poder, autoridade. E aqui em Mateus, irmão, não fala, mas Lucas, ele narra que Cristo deu poder, autoridade e mandou, deu uma ordem, falando assim, ó, agora vocês vão nas cidades, vocês vão nas aldeias, expulsem o demônio,
curem os enfermos, libertem os cativos. Jesus deu uma ordem para eles, irmãos, irem e fazer a obra. O mesmo Jesus que ordenou a eles aqui, irmãos, para eles expulsarem os demônios, para eles curarem os enfermos, é o mesmo Jesus que deu a ordem para eles entrar no barco para atravessar do outro lado. Preste atenção numa coisa, Cristo dá uma ordem. E aqui em Mateus 10, se você continuar a leitura, depois eles voltam dizendo assim: mestre, todos alegres, todos eles felizes, mestre, nós vimos os demônios se submeterem a nós no teu nome. Ô Jesus, o Senhor mandou a gente expulsar o demônio, nós expulsamos o demônio, nós curamos enfermos, nós fizemos a tua obra. Todos os discípulos estavam felizes, porque eles haviam cumprido, irmãos, a missão. A missão que Cristo dara, eles venceram. E agora, irmãos, lá em Mateus 14, Jesus dá outra missão. Qual era a missão dele, irmãos? Qual era a missão deles agora? Chegar do outro lado. Irmãos, é sempre isso. Toda pessoa que quer chegar a algum lugar, vai chegar a algum lugar, nos estudos, pastor, eu quero estudar, eu vou me formar, eu quero ser um magistrado, eu vou ser um juiz, eu vou ser um advogado, eu vou ser um empresário, eu vou ser um médico, eu vou ser isso, aquilo, outro. Quer estudar, você quer chegar em algum lugar? Irmãos, há um preço a se pagar. E aí o Senhor Deus, o próprio Jesus, aí Deus vem e fala assim contigo: olha, vai, eu sou contigo. Vai nessa tua força, eu sou contigo, eu te esforço, eu te sustento. Aquela palavra de Deus nos dá um ânimo. Aquela palavra de Deus, irmãos, vai nos dar uma alegria. Ele dá confirmação, ele confirma: eu sou contigo. Ele disse para Josué: Josué, não temas, eu sou contigo. Como fui com Moisés, eu vou ser contigo. Você vai atravessar o povo, vai levar eles na terra que mana leite e mel. E Josué conseguiu chegar com Israel na terra prometida. Então, todas as vezes, irmãos, que Deus fala que você vai chegar em algum lugar, ou a missão que Ele lhe dá, meu irmão, pode ter certeza, se Ele disse, se Ele falou, meu irmão, pode ter certeza que Ele vai fazer com que você cumpra a sua missão. E a missão dos discípulos agora, em Mateus 14, volta lá, você vai entender, Mateus 14, era o que, irmãos? Chegar do outro lado. A missão deles, 14, 22, e logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, o outro lado, enquanto despediu o que? A multidão. Eles tinham uma missão, qual é? Chegar do outro lado. Imagina, vamos imaginar os 12, pegaram um barco, e naquele tempo a embarcação não era tão grande, enorme assim, não era um navio, era um barco. Só que esse barco tinha vela, era como se fosse um veleiro, e tinha também os remos. Vamos imaginar? Os 12 entrando, vamos embora, gente, vamos, gente. Cadê o mestre? O mestre ficou para trás, ele está atendendo as pessoas. Jesus, o mestre, está fazendo a obra, o mestre está cuidando das pessoas. Vamos embora, bora Pedro, vamos Tiago, vamos André, todo mundo, vamos entrando, vamos lá, vamos embora, bora. E começou então a sua jornada. E no que eles estão nesse barco, irmãos, Jesus fica para trás, na beira do mar, fazendo o quê? 23. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já à tarde, estava ele ali o quê? Só. Vamos entender. Vocês vão na frente, eu vou ficar, eu vou terminar de atender as pessoas, depois eu vou. Jesus terminou. Ufa, terminou de atender o último. Puxa, rapaz, atender, ouvir, dar ouvido, cansa. Uma série aí, estou meio cansado, mas vou fazer o seguinte. Eu vou orar à parte. Irmãos, um dos segredos de Cristo é o quê? O seu momento de comunhão. Eu disse durante os cultos, durante o dia aqui na igreja, irmão, todo cristão tem que ter o seu momento com Deus. Se você não está tendo esse seu momento com Deus, você está perdendo. Se você não está tendo o seu momento de comunhão, se você não está tendo o seu momento a sós com Deus, você está perdendo.
Toda pessoa tem que ter o seu momento a sós. É você e Deus, é aquela hora, é só você e Ele, é só você e o Senhor. Você chora na presença de Deus, na presença de Deus você rasga o seu coração, na presença de Deus você desabafa, você chora, você ri, você, meu irmão, olha, na presença de Deus, tem uns que se sentem criança e fica numa alegria, numa unção, irmãos, é um momento especial. Quem não tem esse momento a sós com Deus está perdendo. O próprio Jesus, ele escolhe, irmãos, um momento, uma hora do dia, um momento para ficar a sós com o Pai. Pergunto, Cristo precisava disso? Sim ou não? Sim ou não? Não precisaria. Mas, irmãos, ele sabia que esse seu momento com o Pai lhe daria o quê? Muito mais. Ele sabia, irmãos, Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Tem muitas pessoas que querem que Deus acrescente na vida dela, mas não quer pagar o preço de o quê? De buscar o reino. Querem que Deus acrescente prosperidade, riqueza, querem que Deus abençoe financeiramente, saúde, cura, milagre, mas ele não quer pagar o preço do quê, irmãos? De orar, de buscar o reino. Cristo está buscando, Jesus está à parte, só, irmãos, orando, rasgando o seu coração na presença de Deus, e os momentos a sós de Jesus era magnífico. Vamos lembrar um pouquinho, quando Jesus se retirava a sós para orar. Um dia Jesus está no monte, e aí ele levou Pedro, irmãos, e João e uns discípulos ali, e Jesus está orando, buscando, meu irmão, de repente começa uma fumaça, uma luz, e acontece ali uma transfiguração. Quem é que apareceu no monte lá? Moisés, e quem mais? E Elias. E aí Pedro, mestre, se o senhor quiser eu faço 3 tendas aqui, uma para o senhor, para Elias, para Moisés. O momento a sós que Jesus tinha com o Pai fazia acontecer essas coisas. Você quer ter experiências com Deus, irmão? Você tem que ter seu momento com Ele. Você não pode, nós não podemos ficar presos apenas ao domingo. É bom, mas, irmãos, e o seu momento com o Pai? E a sua hora com Deus? Você não tem o seu momento aos casados? Você não tem o seu momento com a sua esposa? Eu tenho, pastor. Você não tem um momento a sós, você e sua mulher? Tenho. É muito? Não é. Na agitação, na correria, alguns, né, um momento com a esposa é pouco. Criança, filhos, isso, aquilo, mas tem o seu momento. Então nós temos que criar esse costume a sós com Deus. Olha outro dia, vamos lembrar outro fato, outro acontecimento com Jesus. Antes da traição, Jesus no Getsemane está orando. Levou Pedro, João e Tiago, estão orando à parte, Jesus está orando, e diz a Bíblia Sagrada que seu suor se transforma o quê, irmão? Irmão, esses momentos de Jesus a sós, acontece muita coisa. Jesus separa, voltando a ler o versículo 23, e despedida a multidão, subiu ao monte para orar, o quê, irmãos? Aqui eu estou com a Bíblia corrigida, que diz a parte, mas eu gosto de uma tradução que diz o quê? Orar o quê? Sozinho. Irmão, sua hora sozinho, você e Deus, vai te dar muita coisa. Crie esse hábito, crie esse costume, você e Deus, sozinho. É bom ter um pessoal que canta, pessoal afinado, que toca, e você adora, é bom, mas o seu momento a sós com Deus é muito melhor. Quem ainda não tem esse momento a sós com Deus, irmãos, está perdendo. Cristo vai orar à parte, está em oração, está se enchendo, está se renovando, porque ele sabia o que estava por vir. Cristo, Jesus, sabia do que estava por vir, sim ou não? Sim ou não? Sabia ou não sabia? Sabia. Nós sabemos? Se Cristo sabendo do que vem, ora, e nós que não sabemos do que vem lá pela frente. E nós que não sabemos? Jesus sabia que ele ia enfrentar o que logo lá na frente? Uma tempestade. Jesus sabia que ao atravessar o mar da Galileia, ele ia chegar na região de Gadara.
onde ele ia encontrar um homem, irmãos, com demônio. Então Jesus, já sabendo do que está por vir, o que ele vai fazer? Orar. Nós sabemos o que nos espera amanhã? Sabemos ou não? A única coisa que a gente tem certeza que amanhã nos espera é conta. É conta para pagar. Isso a gente sabe. Os compromissos. Mas em relação às outras coisas, a gente não sabe. Cristo sabendo, opa, já vou me preparar. Meu irmão, eu não sei o que vem amanhã, o que está por vir amanhã. Mas se eu me preparar hoje, o que vier amanhã, eu venço. Se você se preparar hoje, não importa o que tem por vir amanhã, se você se preparar, você vence. Vão, gente. Vão, pode ir. Cadê os discípulos? Caramba. Estou cansado, cara. Imagina você atender a multidão. 5.000 pessoas. E Jesus parando o ouvido ali. Não, tá bom. Vai na fé. Deus abençoe. Um por um. Cadê os discípulos? Já mandei na frente. Estou cansado. Não, mas tem o meu momento com o Pai. Meu irmão, esse seu momento a sós com Deus vai te fazer crescer, vai te dar algo, meu irmão, vai te dar uma condição, uma capacidade para você poder enfrentar o que está por vir. Cristo está orando sozinho, à parte, ele e o Pai. E o que acontece? E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê, irmãos? Contrário. Aquele barco que Jesus deu a ordem para os discípulos irem nele, está caminhando para atravessar o mar da Galileia. Mas o que é que surge, irmãos, no meio, irmãos, dessa caminhada, nessa jornada, nessa travessia do mar da Galileia, o que se levanta contra o barco? O que se levanta contra o barco? Um vento, o quê? Contrário. Entenda, eles saíram, né? Saíram do porto, desancoraram, tiraram, levantaram a âncora. Vamos embora, gente, bora. E a missão deles é atravessar o mar. Eles precisam chegar do outro lado. E eles, para chegar do outro lado, irmãos, estão navegando. E eles estão navegando quando de repente se levanta uma força de um vento que é o quê? Contrário. Meu irmão, sempre vai surgir uma força contrária que vai te tentar lhe impedir de chegar aonde Deus disse que você vai chegar. Jesus disse, vamos para o outro lado. E eles iam chegar do outro lado, mas um vento contrário apareceu. É a mesma coisa quando Deus fala assim, olha, eu vou te abençoar, eu vou te dar, eu vou abrir as portas para você, eu vou te honrar, eu vou alargar as suas tendas, eu vou fazer, mas até que você chegue no lugar onde Ele disse que você vai chegar, irmão, vão surgir muitas situações, muita força contrária. Quando Deus disse para Moisés, tira meu povo do Egito e leva para a terra que eu vou te dizer, leva para Canaã, a terra que mana leite e mel. Desde a saída do Egito até Canaã era para durar 40 dias. E nessa caminhada que era para ser 40 dias, durou quanto tempo? 40 anos. E nesses 40 anos, surgiram muitas forças contrárias? Sim ou não? Muitas. Mas pergunto, eles chegaram até o destino que Deus disse que eles chegariam? Sim ou não? Então, irmãos, o que eu quero que você entenda? Para você chegar até onde Deus disse que você vai chegar, se prepare. Para quê? Para enfrentar o que? Eu não sei. Eu não sei o que está por vir. Sabemos de uma coisa, que uma força contrária vai se levantar. Como assim, pastor? O senhor já está agorando? Não, não estou. Não estou agorando. Palavras de Cristo. No mundo tereis aflições. Não estou prevendo nada, não sou o pai de nada. Só estou dizendo, meu irmão, que até você chegar onde Ele disse que você vai chegar, vão surgir situações contrárias, forças contrárias. E agora, irmãos, os discípulos estão naquele barco e o vento contrário. O barco quer ir para frente, mas o vento joga para trás. Vamos embora! E o vento joga para trás. Boa, força! E o barco era a vela e era de remo.
para eles irem mais rápido, a força do vento levava e eles remavam também. Bora, gente, força, força, vamos, remem. Oh, vamos lá. Oh. Não sai do lugar. E nesse momento, irmãos, com a força do vento contrária, Jesus vê que os discípulos estão passando um momento delicado. Naquele momento, irmãos, eles veem que o quê? A força do vento era contrária. Diz o versículo de número 24. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas. O que estava batendo no barco? A água. E a água batendo no barco, ó. Batia no barco. A água. E entrava água no barco. E o barco sofrendo, irmãos, correndo o risco de afundar. E os discípulos estão ali, meu Deus, será que é hoje? Será que hoje é o meu dia? Será que eu vou partir hoje? Será que agora? Quem estava no barco? Os 12. Dos 12, Pedro, mais valentão, mais explosivo. João, que é tido como o apóstolo do amor. Tomé, que é tido por nós como o discípulo quê? Que duvida. Imagina Pedro, bora gente, força gente. E João, paz e amor, gente. Se a gente correr, para que estressar? E Tomé, de hoje ninguém escapa. De hoje ninguém escapa. Fica aqui até, Tomé, bora. Para quê? Aí João, ô Pedrão, calma, cara. O nosso parceiro, para que você vai estressar? E o Tomé está lá falando, ih, rapaz, aquela ali vai virar o barco. Essa vai virar. Imagina a situação dentro do barco, meu irmão. O desespero dentro do barco. Grita para lá, desespero. Isso, aquilo. E nos momentos difíceis, você pensa na família. Nos momentos difíceis, você começa a pensar nos seus filhos. Você começa a pensar, puxa, quanta coisa que eu não fiz. Você acha que não passou na cabeça dos discípulos que eles poderiam morrer ali? Você acha que não passou na cabeça, na mente dos discípulos, irmãos, que poderia chegar a hora? Isso aqui era madrugada. E lá, irmãos, é um frio que não é brincadeira. As águas do mar da Galileia são geladas que só, para você ter uma ideia. E os discípulos estão ali, estão enfrentando essa força contrária. E aonde está Cristo? Onde estava Jesus? Onde que Jesus estava? Na onde? Na onde que ele estava? Na beira do lago. Estava na praia, observando, vendo aquela situação. Versículo número 25. Mas, a 4ª vigília da noite. Para um pouquinho. Que hora que Jesus viu que o barco estava sendo açoitado? Que hora que era, irmãos? Vamos ler de novo? E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte, e chegada já à tarde, estava ali o quê? E o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era o quê? Que hora Jesus viu que os discípulos estavam enfrentando o vento? À tarde. 25. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele caminhando por cima do... E que hora que Jesus foi ajudar eles? Que horas? Madrugada. 4ª vigília da noite. Quase amanhecendo, 4, 5 horas da manhã. Demorou? Sim ou não? Por quê? Por quê? Você parou para pensar nisso? Jesus viu, digamos, finalzinho da tarde, 5:30. Caramba, eles não estão saindo do lugar, hein? Vou orar. Que hora que ele voltou para ver a situação deles? Madrugada. Passou-se um período de tempo aí, meu irmão, quase 10 horas. Continua. Mas a 4ª vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do... Madrugada. Jesus vai até os discípulos. Como?
Como? Como que ele vai até os discípulos como? Andando por onde? Por cima das águas. É normal andar por cima das águas? Sim ou não? Facinho. Meu pé 43, 44, eu ando facinho. É ou não é? Isso é normal? É algo impossível. Meu irmão, Jesus está vindo ao encontro, está indo até os discípulos cerca de quase 10 horas depois que ele viu o que eles estavam passando. Por que Jesus não foi logo no finalzinho da tarde? Por que ele não foi logo no finalzinho da tarde, irmão? Porque antes de agir, antes de fazer, ele precisava o quê? Orar. E é o que nós não fazemos. Nós agimos para depois orar. A gente faz para depois orar. A gente quer alcançar as coisas, nós queremos alcançar, fazer, mas não ora antes. Antes de Jesus ir até o encontro deles, irmãos, para poder andar sobre as águas, irmãos, e preste atenção comigo, se Jesus fosse de forma natural, para você salvar alguém, irmãos, que está lá no meio do mar, o vento está soprando contra o seu barco, o barco está quase virando, eu estou aqui, quero ajudar eles lá. Qual é a maneira, irmãos, de você ir até lá para ajudar os seus amigos? Como? Com outro barco. Mas Jesus pegou outro barquinho? Ele poderia pegar outro barco, ou ele poderia ir como? Jesus foi nadando. Como é que ele vai? Andando. Porque andando por sobre as águas era o meio mais rápido. Mas ele só pode andar sobre as águas porque, meu irmão, ele teve antes um momento com... Meu irmão, só pode caminhar sobre as águas, só pode viver o impossível, só pode realizar atos impossíveis quem ora. Se você não tem buscado, se você não tem tido o seu momento a sós com Deus, não espere acontecer nada, porque não vai acontecer nada. Tem gente que quer que Deus faça, oh meu Deus, eu preciso de um milagre urgente, mas você não ora, ele não tem a sua vida com Deus. Volto a dizer, não fique preso apenas na igreja, não fique preso apenas a um culto de domingo, não fique preso apenas às reuniões. Não, eu vou orar à parte, eu vou falar com meu pai. Quantos dias que Jesus ficou em oração antes dele começar o seu ministério? Quantos dias? Mateus 4. Quantos dias, irmãos? Ixi! Vocês estão ruins de Bíblia, irmão. Quantos dias que Jesus ficou em oração antes de começar o seu ministério, antes de ele fazer o milagre em Caná da Galileia? 40 dias. 40 dias Jesus ficou em oração, se consagrando, em jejum, se fortalecendo para começar o ministério. Depois desses 40 dias, nunca mais Jesus precisou orar. Foi ou não foi? Não. Irmãos, a oração dos 40 dias atrás não vale para quem quer vencer hoje. A oração dos 40 dias atrás não vale para quem quer vencer hoje, irmão. A oração sua do ano passado não vale para agora. É outro pão, é uma outra vida, é uma outra oração. E muitos estão, Jesus, eu orei, eu participei da vigília, da virada. Epa, está errado. Está errado. Oração que Jesus ensinou: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia é um pão. Cada dia Deus tem um pão novo, cada dia eu tenho que buscar querer esse pão novo, cada dia eu quero orar, cada dia eu quero mais. Para quê, meu irmão? Para você conseguir caminhar sobre as águas, para você poder ir socorrer as pessoas. Tem gente que quer ajudar, meu irmão, quem está necessitado, mas ele não tem como ajudar, porque ele também, irmão, se está fraco. Imagina Jesus, meus discípulos, coitados, eles vão morrer. Aí Jesus chega na beira da... Meu Deus, não tem nenhum barco aqui, rapaz. E agora? Se eu for nadando, eu vou cansar. Se eu for nadando, eu posso sofrer hipotermia, água gelada, meu corpo, vou ficar frio demais e eu posso morrer. Jesus escolhe como, irmão? Por cima das águas.
Mas, irmão, só pode andar sobre as águas quem tem uma vida com Deus. Só pode caminhar em lugares difíceis quem tem uma vida com Deus. Só pode ajudar quem está precisando de ajuda, quem tem uma vida com Deus. E é o que Cristo tinha. Quer poder fazer mais? Quer poder ajudar mais? Quer poder, irmãos, fazer mais? Quer que os impossíveis aconteçam? Então, quer, irmãos? Faça mais. Vou orar mais, pastor. Tem culto na igreja, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todos os dias tem. Irmão, a quem mais buscar, mais vai ter. A quem mais busca, meu irmão, mais tem. Cristo paga um preço, ele está em oração. Passa lá um momento com Deus, está orando, depois agora eu posso ir ajudar os meus discípulos. Ele foi se recarregar, ele foi renovar-se, ele foi buscar mais, porque ele sabia o que estava por vir. Jesus sabia o que estava lá acontecendo, Cristo sabia o que estava passando. Ele primeiro olhou, rapaz, o vento está contrário, o vento está forte. E esse vento, irmãos, durou quanto tempo? Quanto tempo? Todo esse tempo que Jesus está orando, o vento é o quê? Contrário. Meu irmão, o mal não se cansa. Nós cansamos, mas o mal não. Nosso inimigo, nosso adversário, ele não cansa. Ele não cansa, nós cansamos. Nós, quando chega, meu irmão, no final do dia você acordou cedo, final do dia você está lá, meu Jesus, eu não aguento mais, cansado. Mas o inimigo não, a força contrária está soprando, batendo no barco, e Jesus resolve, eu vou lá ajudar meus discípulos, vou ajudá-los a quê? Por quê, irmão? Jesus vai até eles ajudá-los, porque eles tinham uma missão. Qual que era a missão deles? Chegar do outro lado. Quando eles não estavam conseguindo chegar do outro lado, eles não estavam conseguindo sair do lugar, quem é que vai ao encontro deles? Jesus. Meu irmão, se Jesus te deu uma palavra, se Deus lhe prometeu, se Deus falou que vai fazer, se Deus disse que vai te dar, e as coisas não estão acontecendo, meu irmão, espera, Ele vai chegar para te ajudar a chegar aonde Ele prometeu. Vou lá, pessoal, eu vou lá. E como que Ele vai? Vamos lá, continua. Mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para ele, caminhando por cima do mar. Aí eu pergunto, quando ele foi andando sobre as águas, o vento aquietou? Sim ou não? O vento aquietou? O mesmo vento contrário que está soprando contra o barco dos discípulos, está soprando contra quem? O mesmo mar que estava revolto contra o barco dos discípulos, era o mesmo mar que Jesus estava caminhando, meu irmão. Entenda, o problema surge. Não é só você que enfrenta força contrária, não é só você que enfrenta ventos contrários. Talvez o irmão do seu lado está passando coisas maiores do que você pensa. Talvez o irmão do seu lado, atrás de você, está passando um problema maior do que você imagina, meu irmão. Alguns estão, pastor, eu não tenho 10 reais para abastecer o combustível amanhã de carro, pastor. Tem gente que não tem nem o que comer. É um vento contrário, sopra contra todos. E aquele vento está contra Jesus também, mas ele está andando por sobre as águas. E quando ele vai se aproximando dos discípulos, o que acontece? 26. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um? E gritaram com? Os discípulos, irmãos, com medo, apavorados, assustados, vão morrer. O Pedro, bora gente, vamos lutar, vocês estão mole, força homem. O João, pessoal, se a gente for, já não é para o céu mesmo. E o Tomé, ninguém escapa, está todo mundo desesperado, todos com medo. De repente eles avistam um vulto. É um fantasma. Para piorar, já não basta o vento contrário, já não basta a gente mais de 10 horas lutando aqui, mais de 10 horas de agonia, mais de 10 horas de sofrimento. Para piorar, aparece o quê? Um fantasma. Nossa reação mediante um problema é o quê? Fugir. Os discípulos num barco, veio um problema, qual que seria a reação deles? Correr.
Você já viu casos de pessoas que, irmão, abandonam o carro para correr a pé? Já ou não já? Tem ou não tem? Mas uma coisa os discípulos não fazem. Eles não saem da onde? Irmão, mesmo com o vento contrário soprando contra a sua vida, não sai do barco, não. O barco hoje, vamos dizer, é a igreja. Sai não, irmão. Não pula do barco, não. Tem muita gente saindo do barco. Tem muita gente me assistindo aí que pulou do barco. Fora do barco, onde Jesus não está, se afunda, amigo. Volta para o barco. Volta para a embarcação. Volta para cá. Irmão, nenhum discípulo foge. Nenhum discípulo pula do barco e sai desesperado. Nenhum discípulo, irmãos, abandona a embarcação. Não abandone não, irmão. Quem está me entendendo, diga amém. Ah, pastor, mas estou enfrentando umas lutas, pastor. Eu nunca pensei, eu nunca imaginei de passar o que eu estou passando na igreja. Não pula do barco, não. Diga para o irmão do seu lado, não pula do barco, irmão. A ordem de Jesus foi o quê? Entrar no barco e chegar do outro lado. Só pode chegar do outro lado quem permanece dentro do barco, irmão. Só pode chegar do outro lado, só pode chegar até o destino onde você tanto sonha. Você só pode chegar ao outro lado que você tanto quer chegar, meu irmão. Quando? Quando você permanecer dentro do barco. Nenhum discípulo pula do barco. Nenhum sai correndo. Imagina você estar lá no barco, meu irmão, está num lugar e você fala, é um fantasma. Qual que é a reação? Imagina. É um fantasma. Tchibum, já pulou um. Meu Deus, é um fantasmão. Você olha para trás, você está o quê? Sozinho. Quem pulou do barco? Quem pulou do barco? Ninguém. Nem o incrédulo do Tomé. Ninguém pula do barco, irmão. Não sai do barco, não. Permaneça no barco. Permaneça na presença. Permaneça na congregação. Permaneça no ministério. Por quê, irmãos? Por que eu tenho que permanecer? Por quê? Versículo de número 26. Só o finalzinho. Gritaram o quê? Com medo. Irmãos, como eu disse, quem não tem intimidade com Deus vai ser sempre uma pessoa o quê? Medrosa. Ele tem medo. Uma dorzinha assim, ó. Está amarrado em nome de Jesus. Não, aqui não. Esquerdo. Está amarrado em nome de Jesus. Hã? Está amarrado em nome de Jesus. Não sara. Uma ferida que apareceu lá e não. Você já passou por pomada? Jesus está amarrado. Não há de ser, não. Jesus está amarrado. Sai. Medo de um ataque cardíaco. Medo que aquela ferida seja um câncer. Medo que na cabeça possa ser um tumor. Quem não ora, sempre vai ter uma imaginação pro pior. Sempre. O telefone do marido tocou. Quem que é? Quem que é? Não é nada não. Não é nada não, você não quer falar? Já pensou no quê? No pior. Meu irmão, a pessoa que não tem a sua intimidade, não tem o seu momento com Deus, a sua mente sempre vai puxar para onde, irmãos? O pior. É um medo, é fantasma, é um câncer, vou falir, esse mês eu não vou conseguir pagar, esse mês como que eu vou ter, como que eu vou fazer? Meu irmão, a pessoa que não tem o seu momento com Deus, que não tem o seu momento a sós, vai ficar assim, pensando sempre pior.
Eu não posso trocar de fogão, porque se eu comprar um novo, e se eu não conseguir pagar? Está amarrado, pastor. Eu tenho o meu nome, como o meu nome, pastor, é de honra. Eu não quero sujar meu nome, não. E aí, por medo, ele fica lá com o fogão de uma boca. Né? O medo faz a pessoa, irmãos, não reagir. O medo faz a pessoa não fazer nada. Fica assim, para quê? Não, vai ter umas inscrições de casa, aí vai ser uma parcela fixa. E se não tiver para pagar? Porque hoje a gente tem, até o pastor falou, amanhã a gente não sabe. Amanhã a gente não sabe. Meu pastor mesmo falou. Ele falou, a gente não sabe o que vem amanhã. Mas o que eu disse, eu não sei o que vem amanhã. Mas se eu me preparar hoje, eu venço o que está por vir amanhã. Ah, meu irmão, quem quer vencer uma luta, quem quer vencer uma batalha, tem que se preparar antes. Cristo, sabendo do que ele ia enfrentar, ele foi se preparar. Eu vou orar à parte, eu vou passar ali meu momento com Deus. Quase 10 horas ali, meu irmão, na presença, cheio, renovado, está andando sobre as águas. É um fantasma. E o que ele diz? Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, o quê? 3 palavras que Cristo dá aos discípulos. Tem bom ânimo. Por que Jesus está dizendo para eles se animarem? Porque eles já estavam o quê? Desanimados. Nós vamos morrer mesmo. Não tem mais escapatória. Mais de 10 horas remando e não sai do lugar. Mais de 10 horas lutando contra a força do vento e não sai do lugar. Sou eu, gente. Não sou fantasma, não. Sou eu. O eu sou está chegando para ajudar. Eu estou chegando para resolver. E os discípulos estão o quê, irmãos? Com medo. Irmãos, a pessoa que não vai buscar, que não vai orar, vai ser essa pessoa medrosa, que não sai do lugar, que não conquista. Ah, mas eu vou para o céu. Mas, irmão, glória a Deus, vamos para o céu. Mas enquanto não vamos para o céu, aqui a gente precisa chegar em algum lugar. Aqui você precisa chegar a algum canto. Aqui nós precisamos chegar a algum lugar. Aonde que eles precisavam chegar? Do outro lado, mas não estão conseguindo chegar. Eles não estão conseguindo chegar do outro lado. Jesus dá a missão, vão para o outro lado. Espera aí, e a missão anterior que eles tiveram sucesso? E agora? Esqueceu de tudo. O medo é terrível, meu irmão, é tão terrível que nos faz esquecer do que nós temos, do que nós somos e do que nós podemos. O medo faz você pensar que você não é nada. O medo faz você se sentir feia. Ah, meu marido está me trocando porque eu sou feia, porque eu sou gorda, porque meu cabelo não é bonito, porque eu não sou loira, porque eu não sou alta. O medo te faz pensar isso. O medo te faz pensar: ah, não me dão serviço porque eu não tenho estudo, porque eu sou de cor, porque isso. É medo. Mas se há essa comunhão, meu irmão, lembrando lá de 2 Reis 5, quando Eliseu está cercado por exército inimigo. Ah, Senhor, estamos cercados, vamos morrer. Eliseu, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. O medo, meu irmão, faz a pessoa enxergar de forma distorcida. O medo te faz enxergar, meu irmão, o que não existe. O medo te faz ver o que não tem. É um fantasma, gente, sou eu, gente. Não é para temer, não é para espantar, não. Não temais. E quando Jesus deu essa palavra, 28, respondeu-lhe Pedro e disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por cima das águas. Se é o Senhor mesmo, manda eu ir aí. Se é o Senhor que está falando mesmo, manda-me ter com o Senhor. Por onde? Por cima das águas. E Jesus poderia muito bem olhar e falar assim: ó, seus bandos de medrosos, incrédulos. Ele poderia muito bem falar isso. Numa outra situação, onde os discípulos não conseguiram expulsar um demônio de um menino, Jesus chamou eles do quê? Chamou eles do quê? Raça incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vocês vão sofrer? Jesus podia falar assim: esses 12 não aprendi nada, hein? Ô, povo ruim que aprendeu, vocês, hein? Vote! Mas é isso que Jesus fala para eles? Vem. Você quer vir? Venha.
E naquele momento, meu irmão, quando Pedro dá ouvido à voz do mestre, olha o que diz. E ele disse: vem. E Pedro o quê? Descendo do barco. Para aí. Alguém sai do barco agora. Mas só saiu do barco porque ele disse. Meu irmão, se Jesus não fala, fica no barco. Fica no barco, meu irmão. Não abandona não. Mas agora Jesus está dizendo: pode vir. Você quer vir mesmo? Venha, vem. E descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com. Meu irmão, eu vejo essa palavra, eu fico na minha cabeça, eu imagino, eu fico pensando Jesus, distante um pouco assim, vem. Eu imagino Pedro. Vamos imaginar a cena? Aqui é o barco. 12 estão nesse barco. Jesus está lá na frente. Todos estão pensando aqui no barco, quem está lá na frente é o quê? É um fantasma. O vento contrário. Onda, para lá, para cá, para lá, para cá, para lá, para cá. Tem um fantasma lá na frente, vento, onda. Vem! Digamos, vocês são os discípulos agora. Eu sou o Pedro. E ele falou comigo: vem! E aí eu vou lá. Vocês estão no mesmo barco que eu. O que vocês falariam para mim? O que vocês falariam? Vai não, rapaz. Você é bobo. Vai que é o diabo. Tem uns crentes até que vai querer espiritualizar a coisa, né? Hein? Você lembra que lá no jardim a serpente falou para Eva também, viu? Você no mesmo barco que eu querendo descer, o que você falaria? Sinceridade, fala. Vai não. Sim ou não? Fala, eu não falaria? Falaria. Mas irmãos, Pedro só consegue andar por sobre o mar porque ele não dá ouvido ao povo e fica com o que Jesus. Irmão, quem dá ouvido ao que Jesus fala, faz o que ninguém faz. Quem dá ouvido a Jesus, meu irmão, faz o que ninguém faz. Quem dá ouvido ao que Jesus fala, igreja, faz o que ninguém faz. Vai conseguir andar sobre as águas. Vai conseguir, meu irmão, alcançar o que ninguém alcança. Vai conseguir ter o que ninguém tem. Vai conseguir chegar onde ninguém chega. Só quem, irmãos? Quem não dá ouvido ao povo. Quem não dá ouvido, irmãos, anda. E é por isso que muitas pessoas não saem do lugar, porque ficam ouvindo os outros. Você vai fazer o quê? Você não vai dar conta não, rapaz. Você não vai dar conta não, você vai pagar. Como que você vai conseguir pagar essa casa? Como que você vai conseguir pagar um carro e uma casa tudo uma vez? Como? E aí, meu irmão, ele ouve os outros e fica andando de ônibus, sem contar de greve, e fica reclamando: ô pastor, olha aí, pastor. Irmão, dando ouvido aos que, irmãos, a outras pessoas que estão, porque os que estavam no barco com Pedro eram os discípulos, mas naquele momento os discípulos estavam com medo, e o conselho dos discípulos para Pedro naquela hora era de medo. Vai não, cara, você é bobo, você vai morrer, cara. Vai que é uma sereia. Vai que é uma sereia e vai lá e nhau. Mas Pedro não, meu irmão. Pedro fica com o que Jesus disse. Qual foi a palavra de Cristo? E ele disse o quê? Vem. Ô meu irmão, se nós escolhermos dar ouvido à voz dele, se você escolher ouvir a voz dele, minha irmã, se você parar para ouvir o que ele fala, meu irmão, se você dar ouvido ao que ele está dizendo, você vai conseguir fazer o que ninguém fez. Porque quando Pedro ouve Cristo e desce do barco, ele anda sobre as águas. Ele afunda, mas ele é o único que se iguala a Cristo. Ô irmão, Deus quer que nós possamos fazer coisas, irmãos, maravilhosas. Deus quer que você possa andar, meu irmão, alcançar, ter, possuir. Quer. Vamos para o céu, que é a nossa busca maior? Sim, mas enquanto estivermos aqui na terra, sejamos conquistadores.
Sejamos conquistadores, não conformados. Tem muita gente se conformando. Não, eu quero conquistar, eu quero mais, eu posso mais. Se ele disse que eu posso, eu posso. Se ele disse que eu vou chegar, eu vou chegar. Se ele disse que eu vou ter. Para mim chegar do outro lado, não, eu vou lá. E ele desce e está andando sobre as águas. Vamos imaginar Jesus? Imagina a alegria de Jesus ao ver Pedro descendo do barco, andando sobre as águas. É a mesma alegria, eu comparo, a mesma alegria que Jesus sentiu, foi a mesma alegria que um pai sente quando vê o filho dar os primeiros passos. Quem já é pai ou mãe aqui? Levanta a mão. Levanta a mão. Quando você viu o seu filho andando sozinho pela primeira vez, como você ficou? Tem uns que nem lembram mais. Como você ficou quando viu o seu filho andando pela primeira vez? Como você ficou? Já pensou? O filho está lá. E o pai ou a mãe está lá assim. Vem papai, vem. Vem papai. Vem papai. Aí. Como que o pai fica? Menino, papai, vem. E tem uns que já estão já. Menino, pá, cai. Tem uns assim, então não tem? Até assusta o menino. Aí o menino fica lá, assusta o menino. Aí não anda mais. Do susto que levou. Mas a sua alegria foi tanta, grande, foi ou não foi? Agora imagina Jesus vendo Pedro andando sobre as águas. Rapaz, esse Pedro, hein? Isso aí é Pedro. Igual a mim. Meu irmão, Pedro está se equiparando a Cristo por cima das águas. Nós somos a imagem e a semelhança dele, irmão. Nós podemos. O que não deixa você caminhar, o que não deixa você chegar, o que não deixa você sobressair sobre esse problema é o medo. Mas o medo só entra quando, meu irmão, há um vazio, porque eu não busco. Quem não busca, entra o medo. Quem não busca, entra o sentimento. Quem não busca, entra um desejo, entra esse mal. Mas à medida que a gente busca e se enche de Deus, não tem espaço para o maligno, meu irmão. Não tem espaço para o diabo. Aonde um lugar, um coração cheio de Deus, da presença de Deus, não tem espaço para medo. Não tem espaço para desejo, para vontade, não. Vem. Aí Pedro está andando. Para terminar, vamos caminhar para terminar 30. Mas, Pedro, sentindo o vento forte, teve o quê? E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Olha o medo, irmão. Pedro está andando, está caminhando sobre as águas. Os discípulos, imagine os discípulos no barco. Você está vendo lá, cara? Eu imagino Tomé. Eu duvido. Isso é mágica. O cara deve estar no rasinho. Está em cima de uma pedra. Eu duvido. E João? Isso é Deus. O que ele faz? O que diz a Bíblia? É isso? 30. E o que? Sentindo? E o que, irmão? Não, antes, começa a ler o 30. Reparando? Reparando no vento. O que é reparar? O que é reparar? Olhar. Quando você repara em alguma coisa, você tirou a atenção dos olhos. Alguém fala para você: disfarça. Mas repara a gravata do pastor Kleber. Todo mundo olhou, hein? Isso é reparar. Reparar é tirar os olhos. Meu irmão, Cristo que te dá a palavra. Aí a gravata dele. Cristo que te dá a palavra, meu irmão, tira os olhos dele não. Cristo estava representando a palavra, não tira os olhos dele.
Não tire os olhos de Cristo, meu irmão. Não fique olhando, não repare as outras coisas. Não repare as pessoas à sua volta. Não repare homens, não repare mulheres, não repare obreiro. Não fica reparando essas coisas, não. Fica com seus olhos em Cristo. Fica com seus olhos nele, meu irmão. Deixa que vente, deixa que aconteça. Os meus olhos estão nele. Os meus olhos estão postos em ti, disse o profeta. Meus olhos estão em ti, Jesus, não está em ninguém, não. Você quer ser crente para ser nós? Não, eu estou olhando para ele. Quando ele tira os olhos, ele afunda, e aí disse o que? Mas sentindo o vento. Tem tradução que diz, reparando no vento, teve o que? Medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo, Senhor, o que? Irmão, qual é a profissão do Pedro? Pescador. Me fala um pescador que não sabe nadar. Me fale um pescador que não sabe nadar. Não, pescador mesmo, não é esses pescadorzinhos no final de semana, não. Profissional da pesca. Todos sabem nadar. Todos, meu irmão. Perito, nada. E isso, aquilo, outro e tal. Pedro sabe. Pedro sabe ou não sabe nadar? Sabe ou não sabe? Como que você sabe disso? A Bíblia nos mostra. Lê João 21 depois. Pedro pulou do barco, nadou e foi até a praia. Pedro sabia nadar ou não? Mas o medo fez o Pedro esquecer que ele sabia o quê? Irmão, se você não se encher de Deus, você vai esquecer que você é capaz. Você se esquece que você é filho de Deus. Você esquece do que você pode. Você se esquece, meu irmão, do seu potencial. Você esquece até do que Deus pode fazer. O medo. Pastor, pareceu uma doença. Você está esquecendo do seu Deus? Pareceu uma enfermidade no meu corpo, pastor. Eu fui fazer uma tomografia, pastor, apareceu uma... Você está esquecendo do seu Deus? Meu irmão, se nós buscarmos, quem busca não tem espaço para o medo. Cristo está, meu irmão, sobre as águas, sentindo o vento, olhando toda aquela situação, como? Sobre as águas. E está vendo Pedro, mestre, me socorre, mestre, socorre, me socorre, Jesus olha e fala assim, toma, bem feito. Não é isso que ele fala? 31, o que ele fala, irmãos? E logo o quê? Jesus, estendendo a mão, segurou e disse, homem de pequena fé, por quê? Irmão, onde tem dúvida tem medo, onde tem medo tem dúvida, onde tem medo tem dúvida tem buraco. Onde tem medo e tem dúvida tem buraco que te leva para o fundo, te leva para baixo, te leva para a depressão, te leva para as dívidas. E você duvidou, cara? Pai, você estava indo bem, rapaz. Por que você foi? Por que você foi tirar os ombros? Por que você foi ficar com medo? Mas o vento era muito forte. Mas o mesmo vento que soprou para você, soprou para mim. Por que eu não afundei e você afundou? Jesus. É porque tu és o filho de Deus? Não. É porque Pedro, meu irmão, ainda tem um lugar dentro dele que está o quê? Oscilando. Uma hora ele crê, uma hora ele duvida. Uma hora ele crê, uma hora ele duvida. E quantos são crentes assim? No linguajar evangélico, cristão, a gente fala crente gangorra. Está lá em cima, está lá embaixo. Lá em cima, tá. Um está assim, eu não consigo, eu dou conta, eu não consigo, eu dou conta, oscila. Quantos que oscilam? Quantos que oscilam assim, irmão? Irmão, enquanto nós ficarmos oscilando, nós vamos continuar afundando. Enquanto a gente ficar balançando, meu irmão, nós vamos ficar afundando. E dependendo, Jesus me socorra, me ajuda. Pedro, por quê? Versículo 32. E quando subiram para o barco, o que, irmão? Que hora o vento acalmou? Quando Jesus pisa na água ou quando ele entra no barco? Entra no barco. Irmão, aqueles discípulos que permaneceram no barco receberam a visita de quem? Do eu sou. E uma vez recebendo a visita de Deus, o que acontece? O que acontece?
Vamos ler de novo? E quando subiram para o barco, acalmou o quê? Se você permanecer no barco, permanecer na congregação, permanecer buscando, pode ter certeza, Ele vai chegar para te ajudar e essa tempestade vai passar. Permaneça, irmão. Ele vai chegar. Ele está chegando. Sou eu. Se és tu, manda-me ter contigo. Vem. Ei, Pedro, por que duvidaste, homem? Homem, por quê? Por que que você duvidou? Por que, Pedro? Sua fé oscilou. Por que duvidastes? Irmão, entenda. Quando Pedro está afundando, homem de pequena fé, aí Jesus pega Pedro e faz assim: homem de pequena fé, por que duvidaste? Faz assim, joga ele lá no barco. Não é isso que ele faz? Jesus pega o Pedro e faz o quê? Põe ele aonde? De pé de novo. Aonde? Em cima das águas. Irmão, em Cristo, ligado nele agora, ao lado dele, você volta a andar sobre as águas. Você volta a caminhar por lugares impossíveis. Você volta, meu irmão, a caminhar. Você volta, meu irmão, novamente. Pedro anda, afunda e volta a andar de novo. Começa a andar, e aí ele entra no barco. Jesus entra no barco. Ei, pessoal, o que foi? O que está acontecendo? O que vocês estão apavorados? Vocês estão com medo? E o vento quietou. Irmão, Cristo chegou lá para fazer o que, irmãos? Eu disse agora no culto das 5. Que horas que o vento se aquietou? Que horas? Que horas que o vento se aquietou? Quando ele entrou no barco. Quem quer vencer a tempestade? Primeiro, tem que vencer a tempestade dentro dele. Jesus acalmou primeiro os discípulos ou a tempestade? Quem Jesus acalmou primeiro? Os discípulos. Irmão, enquanto você não se acalmar, a sua tempestade não vai parar. É você que tem que se acalmar. É você que tem que parar de perder noite. Parar de ficar pensando quando, que dia, de que jeito, de que forma. É você que tem que se acalmar. Você se acalmando, deixando ele entrar no barco, a ventania ao redor vai cessar. E você vai conseguir chegar onde? Para terminar. Então, aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado aonde, irmão? Para outra banda, chegaram à terra do que, irmão? De Genezaré. Os discípulos conseguiram chegar do outro lado? Sim ou não? Sim. Eles receberam uma ordem, receberam uma missão. E quando o vento era contrário, irmãos, o Cristo que ordenou veio socorrer. Se Jesus disse que você vai chegar e você não está conseguindo, hoje Ele quer entrar no seu barco para você concluir sua missão. Meu irmão, encha-se de Deus hoje. Encha seu coração, encha sua mente, não dê lugar para o medo, não dê lugar, meu irmão, para esses pensamentos. Seja cheio hoje. Estava faltando alguém naquele barco, era Cristo. Está faltando alguma coisa na sua vida, é Ele. Está faltando mais, eu vou buscar mais, eu vou pagar meu preço. Cristo pode andar sobre as águas, porque Ele paga um preço. Quer, irmão, andar sobre os lugares impossíveis? Quer, meu irmão, a poder ajudar as pessoas que estão afundando? Quer ser bênção na vida de alguém? Então, meu irmão, busque para acalmar sua tempestade. A tempestade que os discípulos estavam passando, meu irmão, Jesus acalma lá no coração primeiro, para depois aquietar do lado. É a sua tempestade que você deixa. Não, Jesus, não quero ficar assim. A pessoa está agitada. Pressão sempre está subindo, 17, 18. Ah, meu Deus, a respiração. Ai, pastor, quando eu fico nervoso, meu coração acelera. Quieta. Primeiro ele entrando, meu irmão, tem que aquietar, acalmar a nós, e depois a tempestade à nossa volta vai se acalmar. Ô irmão, para vencer os desafios, os obstáculos, e conseguir chegar aonde ele disse que vamos chegar, paga o preço como Cristo.
seu momento a sós, seus momentos de comunhão, o seu momento com Deus vai te encher, vai te deixar uma pessoa cheia dele, irmãos, para você ter as demais coisas. Para terminar, vamos lá, Mateus 6,33, para nós orarmos. Mateus 6,33, volta aí umas 8 folhas. Mateus 6,33. Quem encontrou, diga amém. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua, e todas essas coisas vos serão o quê? É buscando o reino. Ele acrescenta as demais coisas. Leu 34. Não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu. Para vencer o mal de amanhã, você tem que ser cheio hoje. E o que tiver por vir amanhã, se você se encher hoje, pode ter certeza, você vence amanhã. Cristo anda sobre as águas. Cristo consegue salvar, meu irmão, embarcação. Cristo consegue salvar homens que estavam, irmãos, achando que iam morrer. Por quê? Cheio. Se enchendo, meu irmão, pode ter certeza, você vai estar pronto para o que está por vir. E o que está por vir? Não sei, só sei que eu estou pronto. E aí você vai conseguir chegar do outro lado. Vai chegar, meu irmão. Não deixa o diabo ficar colocando que você não pode, que você é incapaz, que você não tem capacidade. Não deixe Satanás ficar colocando na sua mente, irmãos, esses pensamentos, os piores. Não, eu posso, eu sou capaz, porque Ele é o meu pastor, nada vai me faltar. Fique de pé, vamos fazer uma oração, irmão, quero orar com você. Você que anda aí com medo de não passar em curso, em concurso. Você que anda preocupado se vai conseguir pagar ou não vai pagar. Você que anda aí com medo, pastor, será que não é problema sério não, pastor? Pastor, me ajuda pelo amor de Deus, estou te ajudando, dando essa palavra. Estou dizendo para vocês, encha-se de Deus. Na onde, irmãos, há Deus, aonde está o local que está cheio dele, não tem lugar para medo, não tem lugar para dúvida, não tem lugar para doença, não tem lugar para essas coisas. Hoje é dia de se encher, meu irmão. Põe a mão no coração, feche os seus olhos. Jesus, poderíamos passar aqui, meu Deus, horas falando desses acontecimentos. Oh Jesus, mas uma coisa é bonita de se ver, que o Senhor tem o seu momento, que Jesus tinha o seu momento. Oh Jesus, e quantas vezes nós não temos o nosso momento? Meu Deus, a gente fala, eu tenho o meu momento de lazer, eu tenho a minha hora de assistir, temos a nossa hora de ver internet, temos a nossa hora de tantas coisas, mas às vezes não temos a hora com o Senhor. Oh Jesus, é tão importante esse momento, essa hora é tão importante, Jesus. E o Senhor, sabendo do que estava por vir, o Senhor se prepara. Oh Jesus, quem quer vencer grandes situações tem que se preparar. Oh meu Deus, e aqui eu estou apresentando vidas, meu Deus, pessoas que estão diante do Senhor agora. Oh meu Deus, talvez essa semana ela não teve nem tempo de orar. Essa semana esta pessoa não teve tempo nem de ler a Bíblia. Não teve tempo para nada, meu Deus, em relação às coisas de Deus. Oh meu Deus, perdoa nossos erros, perdoe nossas falhas, perdoe os momentos, meu Deus, que gastamos com outras coisas e não contigo. Perdoe os momentos, meu Deus, que gastamos com coisas supérfluas e não é contigo. Oh Jesus, nós queremos ser pessoas que buscam, queremos ser pessoas, meu Deus, que têm essa intimidade. Queremos ser essas pessoas, meu Deus, que vão poder se achegar, aproximar mais de Ti, ser cheio de Ti. É o reino dele e a sua justiça, meu irmão. E Ele vai acrescentar as demais coisas. E Ele vai acrescentar as demais coisas, minha irmã. E Ele vai acrescentar as demais coisas que estão faltando para você, na sua casa, na sua vida. Oh Jesus, Jesus, enche essa pessoa agora, Pai. Isso, meu irmão, fale com Ele agora. Não fique preso apenas à minha oração, não. Não fique preso apenas à minha oração. Essa é a sua hora. Abra a sua boca e eu encherei. Abra os seus lábios e fala: Jesus, eu preciso de Ti. Eu quero vencer esse medo. Eu quero vencer esse vício. Eu quero vencer, meu Deus, essa situação. Eu quero vencer, meu Deus. Oh, aleluia.
Aleluias, aleluia. Jereme canta la macerenda la balas. Isso, meu irmão, deixa ele te encher. Deixa ele te encher, minha irmã. Deixa ele lhe encher, meu irmão. Isso, chumacara balas. Ela maravilha balabaci. Jesus escolhe a maneira, meu Deus, mais rápida de chegar até os discípulos andando sobre as águas. Ah, meu Deus, mas a maneira mais rápida era o impossível. Mas Deus, aquele que busca, esse consegue realizar feitos impossíveis. Oh, meu Deus, a pessoa que busca, que é cheia de ti, que se enche de ti, oh, ela é cheia, ela consegue fazer coisa que ninguém nunca fez, ela consegue fazer coisa que ninguém nunca faz. O ribalabachuri me canta, debalabachuri balabachiri balabalaia. Isso, meu irmão, encha-se, busque, pode se encher, deixa ele encher, deixa, seja cheio. Rabacalabachuri andalabachi. Oh, Jesus, 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 enche os seus filhos, enche sua igreja. Esse que anda com medo de doença, de câncer, esse que anda com medo, meu Deus, de tumor, é essa mulher que anda com medo, meu Deus, ultimamente, de doenças. Oh, meu Deus, que essa pessoa seja cheia agora, seja cheio do teu espírito, seja cheio, meu Deus, desta unção, dessa virtude. Oh, meu irmão, se ele disse que você vai chegar do outro lado, você vai. Oh, meu irmão, quando você não está conseguindo chegar do outro lado, ele vem ao seu encontro para te ajudar. Quando você não consegue chegar aonde ele disse que você vai chegar, ele vem para te ajudar. Oh, aleluias, aleluias. Isso, deixa ele entrar no seu barco hoje, deixa ele entrar na sua vida hoje, meu irmão. Se talvez você um dia pulou, saiu do barco, saiu da presença, volte hoje, porque ele quer entrar no barco. Oh, aleluia, serebalabaraia. Oh, aleluia. Ah, Jesus, vem socorrer os seus filhos. Vem ajudar, meu Deus, a cada um. Esse que está sem rumos em direção, Deus. Oh, Jesus, vem, meu Deus, para poder ajudar essa pessoa a chegar, meu Deus, aonde ela tanto quer. Se o mar me submergir a tua, oh, meu irmão, ele quer te pôr de pé. Deixa ele te levantar. Segure nas mãos dele hoje. Segure nas mãos dele, ele vai te pôr de pé. Oh, aleluias. Ele está estendendo as mãos para você. Ele está estendendo as mãos para você. Aleluias. Tu és o Deus da minha oh, Jesus. És o meu dono, minha paixão, a minha canção e o meu louvor. Com as mãos levantadas aos céus, Pai, eu coloco a sua igreja na tua presença. E o Senhor Jesus, levante o que caiu, põe de pé o que se prostrou, o que se afundou, meu Deus, que ele possa hoje se levantar. E entra, Jesus, no barco, entra na vida de cada um, para que, meu Deus, a tempestade se aquiete, para que a tempestade se acalme, e ela possa chegar, meu Deus, ao local aonde ela tanto sonha. Que ela possa chegar, meu Deus, ao local onde ela, meu Deus, quer. Oh, Jesus, que aconteça isso na vida desse meu irmão, dessa minha irmã. Se há, meu Deus, alguém doente, seja curado. Se há alguém enfermo, receba a cura. Se há alguém desempregado hoje, ele está abrindo portas para você. Ele está lhe tirando de desemprego, meu irmão. Ele está tirando você do desemprego, minha irmã. Você que essa semana bateu em portas, você que essa semana entregou currículos, ele está levantando você hoje para te dar um emprego, para te dar a bênção. Oh, mãe, essa semana que foi difícil em relação aos seus filhos, com enfermidade, com doença, com gripe, com resfriado, com tosse, oh, ele está levantando agora. Ele está levantando um filho que está enfermo, doente. Ele está levantando ele para deixar ele agora curado, em nome de Jesus. Seja curado agora. Receba a cura.
Seja livre, liberto em nome de Jesus. Seja livre desses pensamentos malignos. Seja livre desses pensamentos diabólicos. Seja livre desses pensamentos de incapacidade. Seja livre desses pensamentos de que você não é capaz. Seja livre, seja livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Com as mãos levantadas aos céus, diga comigo: Jesus. Diga comigo: Jesus. E eu sei que o Senhor vem para me salvar. E aqui estou eu, Jesus, para estar contigo no mesmo barco que o Senhor, vencendo as tempestades e chegando aonde eu preciso chegar. Com o Senhor no meu barco, com o Senhor comigo, eu posso, eu consigo, em nome de Jesus. Diga obrigado, Senhor. Diga amém. Vamos aplaudir a Ele, irmãos. Que Ele merece. Vitória certa Ele vai te dar. É só você nele acreditar. E tua vida vai melhorar. E tudo em ti transformará.